autorização para ligar a câmera. Mas mais importante nesse curso, já que todo mundo aqui já estava semana passada, né, ou já é meu aluno, ou já foi meu aluno, é que vocês realmente coloquem as perguntas e tentem fazer os cálculos que eu vou mostrar aqui na minha calculadora, tá? Então, eu vou apresentar rapidinho o curso e a aula de hoje eu vou deixar ela um pouquinho mais solta, tá? Eu não vou seguir tão a fundo assim o que eu tinha planejado para seguir para hoje. Eu vou apresentar algumas funções, mas é bem importante que vocês tentem fazer na calculadora de vocês, tá? Porque senão não faz sentido, né? Eu ficar aqui à toa e vocês não tentarem fazer os cálculos por aí. Então, bem-vindos, né, a todos, mais uma semana aí de conversa entre a gente. O objetivo aqui nesse curso de calculadora é tentar fazê-los saber mexer um pouco melhor na calculadora científica de vocês, certo? Deixa eu só perguntar assim, tem alguém que comprou a calculadora para o curso e faz menos de, sei lá, 2 semanas que está com essa calculadora na mão? Só para eu saber se tem alguém nessa situação. Luísa. Chegou sexta-feira. Entendi. Não, pensa no desespero. Porque eu comprei na Shopee e foram arriscado, hein? 10 dias para chegar de São Paulo até aqui. Não sei por que demorou tanto. Shopee, eu sempre procuro no Mercado Livre, porque se valer a pena, entrega bem rápido. Sim. Comprou hoje, tá, então tem gente que tá com a calculadora na mão a primeira vez, ok. Então, já sei que tem pessoal nessa situação. Quem que falou ali para mim? A Ana e a Luísa. Esse modelo de calculadora aqui, o que eu ofereço o curso, ele é o modelo mais simples de calculadora científica da Cássio, tá? Por que eu escolho fazer o curso nessa calculadora? Porque ela é a mais barata. E aí, muitas vezes, é a calculadora que os alunos têm em mãos. Então, eu vi que muitas pessoas colocaram ali para mim modelos similares, acho que era com K o nome, deixa eu ver como é que era. Como é que era o nome daquela com K que alguém me escreveu ali? Kinley, né? Sei lá, não sei falar isso. Keynes e Kinley tem várias marcas diferentes que tentam imitar a Cássio, né? Então, são modelos que parecem com essa Cássio FX82. Eu já vou falar por que essa minha tá com uma cara um pouco diferente, mas ela é a FX82, tá? Só olhar aqui, ó, FX82, que tentam simular. Então, essa calculadora você consegue comprar aí na faixa aí de entre 40 e 60 reais, dependendo do frete. Se for em cidades maiores, geralmente tem no camelô, né? As minhas, quase sempre eu comprei no camelô. Agora que aqui não tem, eu comprei pela internet. Por que eu escolhi essa calculadora? Porque é geralmente a calculadora de entrada. Tem modelos com mais funções e com visores mais interessantes? Tem. Mas aí o preço já vai para mais de 100 reais, não é todo mundo que quer investir ou que pode investir um pouco mais na calculadora científica. Então, eu escolhi esse curso por isso. Quem tem um modelo um pouquinho melhor de calculadora, vai ter todas as funções que essa calculadora básica tem, tá? Então, quem tem um pouco melhor vai ter todas essas funções. Só que, às vezes, a maneira de acessar essas funções são um pouquinho diferentes, mas tudo que tem na mais básica, tem na mais avançada também. O que é importante que vocês saibam trabalhar na calculadora de vocês? Eu confesso que tem muita coisa aqui, pelo menos, sei lá, umas 3 ou 4 funções que eu uso muito raramente e que às vezes eu esqueço o que faz e como que usa a função. Mas é importante que vocês saibam que o que a calculadora de vocês faz. Então, não lembro como que faz isso aqui, mas eu sei que a minha calculadora faz tal coisa. Por quê? A partir do momento que você sabe que a sua calculadora é capaz de fazer um determinado cálculo, você vai lá no manual, dá uma olhada, relembra como é que é feito. Então, meu objetivo é tentar, nesses 4 dias, apresentar as funções mais básicas da calculadora de vocês, mostrar um pouquinho dos erros que eu vejo, que eu costumo verificar quando o aluno está usando a calculadora, justamente porque não sabe o que a calculadora faz, não sabe o que um botão significa, e tentar mostrar alguns cálculos interessantes que vocês podem fazer usando a calculadora científica de vocês, tá? Eu descobri hoje de manhã, por exemplo, tem uma aluna minha que não tem a calculadora, ela baixou um aplicativo que simula uma calculadora um pouco melhor. Eu tenho aplicativos como esse, tá? Então, existem aqui aplicativos que simulam calculadoras um pouco mais avançadas.
Esse aplicativo que vocês estão vendo aí simula com perfeição essa calculadora, que é um modelo mais de ponta de linha, assim, é um modelo um pouco mais avançado, também da Cássio, tá? Então, tem aplicativos que fazem isso, que simulam praticamente todas as funções. Ah, então por que eu preciso de um aplicativo? A questão aqui, o processamento que é feito, principalmente para quem é de software aí, o processamento que é feito em um computador ou em um celular é diferente do processamento que é feito em uma calculadora. Por quê? Porque são instrumentos que têm memórias diferentes, armazenamentos diferentes e processamentos diferentes. Então, não significa que o que o aplicativo faz, a calculadora consegue fazer e vice-versa, mesmo que um simule o outro. Vocês podem pensar assim, as duas coisas são um copo. Vocês podem usar o copo para beber o que vocês quiserem. Só que esses copos vão ter alturas, tamanhos diferentes. Eles servem de função. As duas coisas são copos. Eu consigo beber qualquer coisa em qualquer um dos dois copos, mas alguma coisa, um deles é melhor do que o outro. Tá? Então, quando eu tenho um aplicativo, ele vai estar usando o processamento do celular ou do tablet, aqui no meu caso. Se eu estiver usando o aplicativo no computador, ele vai estar usando o processamento do computador. É uma máquina, é um computador, é uma máquina de calcular. Portanto, ela vai ter restrição de memória e restrição de processamento. Tá? Então, o que diferencia uma calculadora de 50, 60, 70 reais de uma calculadora de 250? Principalmente memória e processamento. Quanto mais memória, mais cálculos ela vai conseguir fazer. Por exemplo, eu posso querer calcular uma multiplicação de vários números. Vai chegar um momento que eu vou ter um número tão grande que pode ser que essa calculadora aqui não dê conta, enquanto essa calculadora dá conta de fazer esse cálculo. É uma multiplicação, é uma conta que as duas calculadoras são capazes de fazer, tá? As duas calculadoras têm essa função, são capazes de fazer uma multiplicação, mas chegou o momento de limitar a memória. E aí, por isso que a gente acaba tendo calculadoras muito mais caras e calculadoras muito mais baratas. Então, o que acontece quando os meus alunos chegam com a sua calculadora similar à da Cássio? Não vou dizer que a calculadora de quem não é da Cássio não é boa, tá? Não estou dizendo isso. O que eu quero dizer é o seguinte. Quando eu tenho uma calculadora que custa, por exemplo, essa, 70, 80 reais, e eu tenho uma similar que custa 30, alguma coisa de 30 reais vai deixar para trás, vocês concordam? Senão elas seriam o mesmo preço, tá? Então, o que acontece? Calculadoras mais simples ou mais baratas, não é que elas não façam todas as funções que estão aqui, não é esse o problema. O problema pode ser que o copo seja menor, então você vai conseguir fazer até um certo limite, enquanto uma calculadora original, com um pouco mais de memória, que é um pouco mais cara, consegue fazer os mesmos cálculos, só que com um limite um pouco maior, tá? Então, pode ser que mesmo assim, eu tenho uma calculadora que parece com essa, e eu tenho uma calculadora que parece com essa aqui, ou que é igual a essa, pode ser que em algum momento durante o nosso curso, professora, minha calculadora deu erro. É porque a sua calculadora tem um limite diferente da minha ou dessa outra, tá? Então, por isso que existe essa variação de preços, não é? É mais por conta da memória e do processamento da calculadora do que propriamente as funções que ela faz, certo? Então, por que eu pergunto que calculadoras vocês têm? Por que eu faço essa pergunta antes de começar o curso? Porque cada calculadora vai ter uma particularidade. Esse curso que eu dou aqui de calculadora durante as férias, como eu falei, eu faço nesse modelo, que é a FX82, porque é o modelo mais simples. O que essa calculadora tem de particular? Ela tem um visor que a gente chama de visor que não é natural. Vou escrever, por exemplo, 1 dividido por 2. 1 dividido por 2. Numa calculadora que não tem visor natural, eu tenho uma linha para inserir os dados e uma linha como resposta dos meus dados. Eu gostaria que vocês identificassem na calculadora de vocês o botão de fração, porque esse é uma das principais funções que diferencia um visor natural e um visor não natural. Para quem tem a FX82, é esse botão aqui, ó. Identificaram? Na calculadora de vocês, cada um com a sua respectiva calculadora,
eu quero que vocês identifiquem o botão que tem esse símbolo de fração. Quem tem uma calculadora um pouquinho diferente, o botão de fração vai ser algo assim, ó. Um quadradinho em cima e um quadradinho embaixo. Identificaram aí na calculadora de vocês o botão de fração? Sim? Então, eu vou inserir uma fração, essa fração 1/2, nessa calculadora que não tem visor natural. Como é que eu faria isso? 1 fração 2. Esse é o símbolo de fração que aparece numa calculadora que não tem visor natural. Quando eu aperto igual, eu tenho a mesma notação. Uma linha para inserir os dados e uma linha de resposta dos dados. Vocês estão com isso aqui na tela de vocês? Esse 1/2 em cima e 1/2 embaixo? Vou fazer de novo. 1 fração 2 e aperto igual. Certo? Então, a Casio FX82, ela não tem visor natural. Quem tem a Kinley ali, ou alguma similar, quando vocês inseriram, também ficou a resposta desse jeito aqui, não ficou? Pessoal que tem calculadoras parecidas, mas que não são da Casio. Ficou desse jeito, não ficou? Uma linha em cima e uma linha embaixo. Então, a principal diferença da calculadora mais simples, que não tem visor natural, isso não é um problema para a calculadora, mas é um cuidado adicional que a gente tem que ter. Se eu tiver uma calculadora um pouco mais avançada, olha como é que ela vai representar a minha fração. O botão de fração é esse aqui. 1 fração 2. Viram a diferença na entrada? Isso não está em uma linha. Vocês estão conseguindo enxergar esse 1/2 aqui na minha calculadora? Na branca e preta? A entrada não é uma linha. A entrada está em 2 linhas. E quando eu aperto o igual, a saída também está em 2 linhas. Então, quem tem da 82 Plus para cima, a 991, a 350, a 991 Max ou a ES, o que vai acontecer? Vai aparecer desse jeito que está aqui, tá? Então, o que eu digo para os meus alunos? Vale a pena investir numa calculadora um pouco melhor? Vale, principalmente pelo visor natural, mas ele não não ter o visor natural não tem problema nenhum, certo? Mas isso é a diferença entre uma calculadora com visor natural e uma calculadora com visor que não é natural. A que não é natural, a entrada e a saída aparecem em uma linha. A que tem visor natural aparece desse jeito, tá? Ah, professora, mas por que você não dá o curso numa que tem visor natural? Pelo seguinte, se o aluno consegue se virar na que não tem, na que tem ele vai tirar de letra, tá? O contrário já não é verdade. Um aluno que só sabe usar essa calculadora, na hora de usar essa aqui, é capaz que ele se perca, tá? Porque ele não sabe o que significa isso. E é a calculadora que eu chego em sala de aula e os meus alunos têm. É a calculadora que não tem visor natural. Por isso a minha escolha de dar o curso com relação a essa calculadora que está aqui, certo? Então, a principal diferença... Eu perguntei para vocês que modelo de calculadora vocês têm por conta disso. Porque eu preciso saber se vocês estão olhando para um visor que não é natural ou para um visor que é natural. A maioria, pelo que eu vi aqui, tem a calculadora do curso, que é a FX82, certo? Então, com relação a esse botão, a diferença é, por que eu tenho calculadora baratinha e por que eu tenho calculadora cara? Geralmente, a cara tem mais processamento e mais memória, e geralmente a calculadora mais cara tem visor natural, ou seja, a minha fração vai aparecer daquele jeito que alguém escreveu ali. Como é que é? Que é satisfatório quando aparece a fração assim. Para mim é bem satisfatório. É mais difícil do aluno errar quando ele enxerga a fração desse jeito, tá? Porque é um visor natural. Aquilo que eu escrevo é aquilo que vai aparecer no visor da minha calculadora, certo? Então, principal, essa diferença que acontece entre os preços de calculadoras e os modelos. Esse curso que eu planejei para a gente discutir, como eu já tinha falado, a gente vai ter 4 encontros, né? Hoje até quinta-feira. O objetivo, como você já me conhece, eu vou pular, tá? O curso é em cima desse modelo da Casio, que é a FX82, tá? Tem na versão
cinza e na versão azul com branco aí. E depois a gente tem modelos um pouco mais avançados que eu vi aqui, que eu acho que só o João que tem esse modelo um pouquinho mais a 991, né? Que é um modelo um pouco diferente. Então, basicamente, estamos todos com esse modelo de calculadora. Professora, por que a sua é diferente dessa da foto? Tá? A Cássio andou lançando segundas edições das suas calculadoras. Então, todas as calculadoras se parecem com essa aqui. Por exemplo, essa e essa aqui são modelos diferentes. Não, essa é a mesma, mentira. A foto é a mesma. Aqui embaixo acho que eu tenho. Todos esses outros 3 modelos, que são modelos mais avançados, elas estão sendo relançadas com essa cara, como essa aqui. Então, eu havia escrito assim, ó, Second Edition, tá? Que é a segunda edição da mesma calculadora. O nosso curso é na FX82, só que a minha calculadora tem essa cara, mas ela é a mesma calculadora, caso alguém tenha essa aqui, ó. Deixa eu pegar o laranja aqui. Caso alguém tenha essa, é igual, tá? Ela só deu uma repaginadazinha, mudou umas cores, mas é exatamente a mesma calculadora com as mesmas funções, certo? Então, já sabemos a diferença entre um visor natural e um visor não natural. Quais são botões que são extremamente importantes nessa calculadora científica de vocês? Em geral, em qualquer calculadora científica, tá? Eu tenho aqui a fotinho da minha, que é parecida ali. Lembra que, tipo, só mudou um pouquinho a cara. Esses 2 botões aqui, ó. O Shift e o Alpha. Alguém sabe me dizer o que esses botões fazem? Qual é a importância desses botões numa calculadora científica? Você poupa botões, né? Você consegue botar 2 botões, como se fossem 2 funções no mesmo botão. Sim. 2 funções ou até mais, né? Se eu combinar esses 2. Exatamente, ó. O Shift e o Alpha são botões para você escolher a função. Ou como colocaram ali, é o botão de segunda função. Como que eu identifico? Por cores. A calculadora, isso ela é bem cuidadosa, tá? Então, por exemplo, aqui é o botão de Shift. O meu Shift está em amarelo. Tudo que tiver em amarelo na minha calculadora, que vai estar em cima dos botões, eu vou ter que acessar usando o Shift. Então, se eu quiser acessar uma função que esteja em amarelo da minha calculadora, eu vou ter que acessar o meu Shift. Por exemplo, eu vou fazer 5 fatorial. Fatorial, para quem lembra, é quando a gente faz... Ai, peraí que minha caneta desregulou de novo, só um pouquinho. Eu vou ter que fechar e abrir isso aqui, porque desregulou a minha caneta. Daí eu escrevo num lugar, ela aparece no outro. É uma coisa. 5 fatorial. 5 fatorial é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. O símbolo de fatorial é esse ponto de exclamação. Será que vocês conseguem identificar na calculadora de vocês aonde que está o ponto de exclamação? Deixa eu colocar umas coisinhas em branco aqui. Acharam? Aonde que está o botão de exclamação? Só para eu ensinar a usar o Shift. O botão de exclamação está em cima desse botão aqui. Acharam na calculadora de vocês? Tá aqui, ó. Acharam? Em cima do botão com x na menos 1. Então, eu já vou fazer 5 fatorial. O visor natural, ele mostra 2 linhas. Mas na calculadora científica, a gente usa a mesma sequência de cálculos que a gente escreveria no papel. Então, como eu quero fazer 5 fatorial, eu vou ter que primeiro colocar o 5 e depois colocar o fatorial, tá? Tá travada, Maria? Sim? Eu tô rabiscando e tô com a mão na câmera aqui. Dá uma... Sai e entra na sala de novo, vê se volta. Tá travada para mais alguém? Ou vocês estão vendo eu rabiscar e a minha calculadora mexer aqui? Tá normal? Então tá. Então, Maria, sai e entra da sala de novo. Pode ser que seja isso. Vamos ver. Quem tá voltando, deixa eu ver se o povo voltou já. A Maria Eduarda não voltou ainda, deve estar conectando.
apagar isso aqui. E o João conectou também, acho que o João saiu e voltou. Deixa eu ver aqui. Conseguiram fazer 5 fatorial na calculadora de vocês? Primeiro eu vou colocar o 5. E como o fatorial está em amarelo, é uma segunda função. Então, Shift e o botão onde está aquela função. Aí vai aparecer um fatorialzinho. Quando eu apertar igual, isso aqui vai dar 120, que é o 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 120. Deixa eu ver se o pessoal voltou. Maria Eduarda, tá atualizando agora a câmera para você? Eu tô mexendo e com a mão na frente aqui. Oi, tá atualizando? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Voltei. Agora sim. É porque eu fui autorizar alguém a entrar e apertei para desligar minha chamada. Eu sempre faço isso. Peraí. Acontece. Vou compartilhar minha tela de novo. Compartilhei minha tela de novo com vocês. Foi? Agora foi, professor. Aham. Tá. Então tá. Ok. Então, esses dois botões são botões extremamente importantes na nossa calculadora científica. Os botões de segunda função da nossa calculadora. Então, como aqui eu queria fazer o fatorial, eu apertei Shift e o botão onde estava o meu fatorial, ele fez esse cálculo. E a calculadora científica, diferente, por exemplo, da HP12C, eu vou ter que escrever na ordem que eu quero, na maneira como o cálculo seria executado se eu fizesse esse cálculo manualmente. Então, aqui eu tenho que apertar o botão do 5, depois o Shift, e depois o botão, agora que vocês vão ver a minha, que é esse cara, que como segunda função é x fatorial. Tá? Então, eu sou obrigada a apertar essa sequência nessa sequência para que o fatorial funcione. Só para que vocês vejam, se eu colocar o fatorial primeiro e o 5 depois, vai dar erro, tá? Não vai funcionar. Por quê? Porque a calculadora científica, ela faz o cálculo como se a gente tivesse, ela respeita a mesma ordem de contas, né, de cálculos. Fatorial e 5 não é um cálculo para ela, tá? Por isso que quando eu coloco esse cálculo e aperto igual, dá erro. Então, o Shift serve para quê? Serve para acessar todas essas funções que estão em amarelo, logo aqui em cima no meu botão. Aqui tem um CLR, que significa clear, aqui tem um ins, aqui tem um off, inclusive para desligar a calculadora, tá? O liga e desliga está no mesmo botão. Se eu quiser desligar, eu vou apertar Shift e o botão onde está o off. Aí ela vai desligar a calculadora. Ah, professora, a minha não apareceu escrito Cássio. É porque a minha é a segunda edição, tá? Geralmente não aparece esse escrito Cássio aí na tela. Liguei a calculadora. Então, o Shift serve para acessar a segunda função. Esse alfa também serve para acessar uma função diferente. Foi um dilema para descobrir como desligava. Semestre passado, teve gente que me falou que nunca tinha conseguido desligar a calculadora. Que só viu porque eu fiz aqui como é que desligava, tá? Ela desliga sozinha, tá? Depois de um tempo ela para de funcionar e desliga sozinha. Mas que se quiser desligar, tá? Aqui, ó, Shift e o botão de off. Talvez o botão de off pode ser que apareça aqui também, tá? Mas esse é o de ligar e o de desligar é aqui embaixo. Se tá em amarelo, é que às vezes a gente não enxerga a função. A gente sabe que o Shift usa para acessar, mas a gente não enxerga porque às vezes não enxerga. Tá? Olha para ali e não consegue perceber. Esse botão do alfa também é para acessar uma segunda função da minha calculadora. O que está em vermelho aí na calculadora de vocês? O delete e o AC não é acessado com o alfa, tá? Eles estão em vermelho só porque é um botão de deletar e um botão de limpar o que foi inserido, o mais recente que foi inserido na calculadora de vocês. Esse alfa vai ajudar a gente a acessar essas letras que estão aqui, estão vendo? A, B, C, D, E, F, X, Y e M.
Mais alguma coisa, além dessas letras aqui, o que mais está em vermelho em cima dos botões? Vocês conseguem ver na calculadora de vocês? Talvez não vai dar para ver na minha câmera. Mas deem uma olhadinha aí. O que mais que está em vermelhinho em cima do botão? Variável. Aonde que está escrito? Em vermelho tem X, Y, M, Não, F. mas além das letras. Além das letras, tem mais duas coisas que estão em vermelho aí. Tem um igual. O igual, mas o igual é botão, né? E tem o 2 pontos. Tem Não, um 2. o meu tem um igual ao vermelho e um 2 pontos vermelho. Deixa eu ver. Ah, tem um igual do solve, né? Do lado do solve. Isso aí. Isso, aí é para resolver. Esse igual também. É porque o igual não aparece nesse modelo aqui. A tua tem mais algumas coisas em vermelho também, né? Tem o randint lá na vírgula. É, isso. Mas a mais simples não tem. Em vermelho, vai ter o quê? Então, o que esse botão do alfa faz? Esse botão do alfa serve para a gente definir essas variáveis que estão aqui em cima, que são letrinhas, tá? A, B, C, D, E, F, X, Y e M. A gente vai falar delas mais para frente, tá? Por enquanto eu não vou falar dessas letrinhas aí, mas elas servem para guardar números, tá? Elas são usadas para a gente armazenar valores nessas variáveis. Mas além disso, a gente tem um ponto e vírgula não, né? Dois pontos aqui em cima, certo? Identificaram aí? Em cima do botão que está escrito isso aqui, tem 2 pontos. Identificaram? E também, em cima do botão onde está escrito LN, tem uma letrinha importante. Tem um E vermelho e tem um E na X laranja. Identificaram? Onde é que tá os 2 pontos e o Ezinho vermelho? Aqui em cima tá os 2 pontos e aqui está o E e o X. Essas letras que estão aqui, eu vou falar delas mais adiante, provavelmente no último dia, tá? O importante que vocês saibam agora é que elas servem para se eu quiser armazenar algum número em alguma dessas variáveis. Por exemplo, eu estou lá estudando química e tem lá constante molar, não sei, que aparece o tempo todo. Eu posso vir aqui na minha calculadora e atribuir a minha variável A valendo aquele certo número, tá? Uma certa constante, que eu vou usar muitas vezes durante o cálculo. Então, eu vou ter que armazenar um certo número nessa minha letra. A letra A vai valer aquele número que eu vou usar muitas vezes e eu consigo fazer conta com essa letra, como se fosse uma variável, tá? Então, eu vou fazer aqui o armazenamento, depois eu vou explicar certinho para vocês, tá? Mas eu vou fazer o armazenamento só para vocês verem como é que eu posso usar essas variáveis para fazer conta. Por exemplo, eu vou armazenar o número 5 na minha variável A, tá? Então, eu vou fazer o meu A receber o número 5. O meu A vai passar a valer 5. Eu faço isso da seguinte forma. Eu tenho que apertar Shift. Esse botão aqui onde está escrito RCL, na verdade, é porque eu quero o Stow. Esse Stow é de Storage. Então, eu aperto Shift. Opa, que eu desliguei. Shift. Esse botão e a letra que eu quero. A letra A. Peraí que eu esqueci de fazer uma coisa. Eu quero armazenar o 5. Eu primeiro tenho que colocar o meu número. Então, 5, Shift, STO, porque é o botão que está em cima. Como eu apertei Shift, eu estou usando a função amarela. E a letra que eu quero. Eu quero a letra A, que está nesse botão. Direto a letra. Olha o que apareceu na minha tela. Estão vendo? Vamos tentar fazer na calculadora de vocês? Vamos tentar armazenar o número 5 na letra A. Isso vai fazer com que a letra A possa ser usada em cálculos valendo 5. Só que eu vou usar a letra ao invés do número 5. Então, eu vou armazenar o número 5. 5. Podem fazer junto comigo. 5. Shift.
aperto o botão onde está escrito STO, e seleciona a letra direto. Não precisa apertar o alfa depois da letra, só a letra direto, a letra A. Tem que aparecer essa setinha que está aqui. Conseguiram fazer aparecer essa anotação na calculadora de vocês? Deu certo? Sim? Tá. Funcionou? Então, nesse momento, a minha variável A vale 5. Eu posso fazer conta com a variável A agora. Então, eu posso fazer, por exemplo, o seguinte. Eu vou limpar a minha tela. Limpei. Por exemplo, não precisava ser 5. Podia ser 1.394.792. O número que eu uso o tempo todo. Só que eu não quero ter que ficar digitando esse número o tempo todo. Então, eu quero fazer esse número ao quadrado. Como eu quero usar a letra A, e eu já disse quanto vale o A, eu já informei isso para a calculadora, eu vou vir e pedir para fazer contas com a letra A. Então, por exemplo, eu vou fazer A, eu apertei o alfa, porque agora eu quero usar a letra A, e o alfa serve para isso, para eu acessar a letra A. Então, alfa A ao quadrado. Quanto que o nosso A está valendo? A gente armazenou que número ali na minha variável A? 5, certo? Se eu fizer a minha variável 5 elevar ela ao quadrado, quando eu apertar igual, qual é o resultado que vai aparecer na minha calculadora? Se o A vale 5, A ao quadrado vale 25. Se o A valesse 1.398, o número que eu quisesse, ia ser esse número ao quadrado, ou a raiz quadrada desse número, tá? Então, essas letras servem, a gente usa esse botão de armazenamento, que é o STO, para estocar lá dentro. STO vem do inglês de storage, storage é armazenar. Eu uso o botão STO para guardar um determinado valor na letra A, e eu uso o botão alfa para fazer conta com a minha letra A. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer A ao quadrado menos o A, qual é o resultado desse cálculo? Será que vocês conseguem me dizer? Meu A vale 5. Qual é o resultado do meu cálculo? Se eu fizer 5 ao quadrado menos 5, quanto que dá isso? 20. Eu não coloquei o número 5, ele fez a conta com a letra A. Então, 20, porque o A valia 5. Tá? Então, essas letrinhas que estão aí servem para a gente armazenar valores. Como que a gente armazena? Usando a opção STO. Então, agora eu vou armazenar, por exemplo, o número 3 na letra B. 3, eu vou armazenar, então, Shift, Storage, eu estou armazenando na letra B. Agora o meu B vale 3, certo? E aí eu posso armazenar qualquer número em qualquer uma dessas letras. A, B, C, D, E, F, X e o Y. O M a gente não usa, tá? O M é usado para memória mais, como as calculadoras antigas faziam memória mais, memória menos. O M serve especificamente para uma coisinha separada, tá? Com relação a esse botão, eu gostaria de chamar a atenção com relação a duas coisas. Deixa eu ver o que eu queria comentar. Tá, eu estou armazenando, então, por exemplo, vou armazenar outro em outra letra. O número 9, eu vou armazenar na letra X. Pronto, agora o X vale 9. Vou verificar que o X vale 9. Eu vou exibir o X. Então, alfa e X, o botão onde eu insiro o X, aperto igual. X está valendo 9, tá? Entenderam como é que funcionam essas letrinhas? Entenderam qual é a utilidade dessas letrinhas que estão aí na calculadora científica? É você poder guardar alguns números que você usa bastante. Você tem um espacinho lá de memória para salvar um número. É bem prático, só tem um problema, tá? Eu acho que se eu desligar, ele reseta. Eu tenho que dar uma olhada, que eu não tenho certeza. Deixa eu ver se o A tá valendo 5. Não, A ainda vale 5. Deixa eu ver se o X vale 9. O X vale 9. Sim, então ainda ficou, tá? Fica sempre. Fica até que você limpe a memória da calculadora. Que eu vou falar depois sobre isso, que dá para limpar a memória toda. Então, fica, se você desligar e ligar, fica. Eu acabei de fazer o teste. Desliguei,
Liguei de novo e eu vou ver quanto está valendo o meu X. Alfa X. Opa, alfa Y não vale nada. Alfa X. 9. Então, fica até que você limpe a memória da calculadora, tá? Mas você pode substituir também, né? Em vez de limpar, se você quiser Dá para trocar substituir. Isso, também. Obrigada, João. Dá para substituir. Por exemplo, se eu quiser que o meu X passe a valer 12, eu posso vir aqui e colocar 12, eu vou armazenar storage no X. Agora o X vale 12. Tá? Então, eu posso, como o João falou, eu posso ir trocando de números ali o número que eu quiser, não tem problema, eu posso colocar. Vamos verificar que o X vale 12 realmente. Alfa X igual. Tá valendo 12 agora. Então, você pode trocar os números, pode limpar tudo, mas às vezes a gente limpa a memória para usar outras coisas. Aí acaba que toda a memória é limpa. Tá? Então, mas se ligar e desligar, não apaga os números, eles ficam ali. Você pode colocar uma variável e fazer a prova, por exemplo, vai ficar lá armazenado a sua variável. O que eu queria chamar a atenção com relação a isso que eu não tinha comentado. Prestem atenção numa coisa. Aqui em cima da calculadora de vocês, tá? Provavelmente só deve estar aparecendo uma letra D. Deem uma olhadinha na calculadora de vocês. Deve estar aparecendo somente a letra D, certo? A calculadora, ela mostra botões que você apertou e que ainda está esperando fazer a próxima função, fazer a próxima inserção. Quer ver? Apertem só o botão de Shift. Estão vendo que apareceu um Szinho aqui em cima? Ele mostra que o botão de Shift foi acessado. Então, o que significa? Ele está dizendo, olha, o Shift está ligado. Então, o botão que você apertar agora vai ser usada a segunda função e não a primeira. Por exemplo, se eu apertar o botão aqui de raiz, ele vai acessar o raiz e não o chapeuzinho, que é para a gente elevar um número a uma determinada potência, tá? A mesma coisa com o alfa. Se você apertar o alfa, vai aparecer um Azinho aqui em cima, não apareceu? Em cima, no cantinho ali da tela. Bem pequenininho, né? Em cima. Então, ele tem uma linha ali em cima para dizer para a gente se a função foi acessada ou não. Se vocês apertarem, eu vou apertar a C para sair lá a letrinha lá de cima, tá? Se eu apertar o Shift e o botão de STO, antes de eu colocar a letra que eu vou armazenar um determinado número, vocês estão vendo que agora apareceu aqui em cima STO? Vou repetir. Shift e STO, que está em cima do RCL. Apareceu aqui em cima STO, não apareceu? Então, ele está te dizendo, olha, está esperando para armazenar alguma coisa, porque você apertou o botão de armazenamento, tá? Então, ele vai estar esperando para você colocar. Então, além do visor de entrada e do visor de saída, aqui em cima tem um monte de funções que aparecem que vão dizer que alguma coisa foi apertada ou que a sua calculadora está num determinado modo de cálculo, tá? Então, ali também tem indicativos. Tem coisa aqui assim também na tela, tá? Tem uns símbolos aqui assim na tela também, que se vocês olharem de pertinho, de lado, dá para ver. Ó, ali dá para ver, tá vendo? Ó, deixa eu focar aqui. Deixa eu parar, fazer assim e focar. 30 coisas diferentes aqui para focar. Estão vendo ali que tem um monte de coisa escrita na tela, mais? Em cima tem um monte de símbolo, tá? E embaixo tem várias casas com as vírgulas. No canto direito tem mais algumas coisinhas escritas, tá? Então tem várias, além dessa tela de entrada e tela de saída, tem um monte de outras coisinhas que aparecem ali e que às vezes são acessadas ou não. Esse visor que está aqui é o mesmo de um modelo mais avançado da Casio, tá? Então, vocês talvez vão perceber que nem tudo que está ali atrás você consegue fazer aparecer, tá? Isso porque eles aproveitam o mesmo visor para essa calculadora e para uma calculadora um pouquinho mais avançada. Mas tem bastante coisa escondida ali que a gente não percebe só quando aparece, que a gente, opa, tem um símbolo aqui novo que eu não conhecia, nunca tinha visto na minha calculadora. Certo?
Então, agora a gente já sabe como é que funciona o botão do Shift e o botão de alfa. Só que eu não falei aqui do meu alfa desses dois botões vermelhinhos, né? Faltou falar deles. Desse botão aqui e desse botão aqui. Na verdade, do E e do E vermelho. Alguém sabe para que serve esse botão dos dois pontos? Que está aqui em cima. Aqui em cima. Alguém já usou esse botão dos dois pontos? Pessoal aí que já tem calculadora há mais de um tempinho. Não quem acabou de comprar. Já usaram esse botão dos dois pontos? Alguma vez? Aí, garanto que a resposta vai vir assim, não tinha nem percebido que tinha dois pontos na calculadora, professora. Eu nem sabia que tinha dois pontos ali. Como é que usa esse botão de dois pontos, tá? O botão de dois pontos significa cálculo sequencial. Ou melhor, vou escrever direito, multicálculo. Eu não vejo muita aplicação, para ser bem sincera. Se alguém souber uma aplicação melhor, pode me falar que eu vou aprender, tá? Ele permite que você faça vários cálculos um depois do outro. Por exemplo, vamos supor que você quer fazer 1 mais 2 e 3 mais 5. Esses dois cálculos, tá? Por exemplo, eu estou fazendo a soma de várias lojas diferentes, não sei. Eu posso fazer a primeira conta, colocar isso no meu visor de entrada e colocar os dois pontos. Aí ele vai fazer o cálculo na sequência. Ele vai fazer primeiro esse, depois esse, e se tiver mais outros cálculos, ele vai mostrar os outros cálculos, tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer agora 3 vezes 5. Vamos supor que eu quero fazer esses 3 cálculos usando o botão de multicálculo, tá? Vocês estão vendo ali que eu estou escrevendo na tela, né? Tá aparecendo ali, né? Sim? Tudo Sim? certo. Certo? Então tá. Vocês ficam quietinhos às vezes? Então, vamos fazer esses 3 cálculos usando o botão de multicálculo. Quer fazer um cálculo depois do outro, inserindo várias coisas e depois só ir apertando igual para mostrando o resultado. Então, eu vou fazer 1 mais 2. Vou inserir o 2 pontos, só que como ele está em vermelho, eu vou ter que apertar o alfa e o botão onde está o 2 pontos. Depois 3 mais 5. Depois o 2 pontos de novo com o alfa e depois 3 vezes 5. Então, insiram esses 3 cálculos aí na calculadora de vocês. Quem tem a divisor natural, o botão é no mesmo lugar, né? Em cima ali onde está a integral, no meu caso. Pertinho ali do botão de menu. Realmente, Inseriram? escrevemos os números, né, no caderno. Tipo, à medida que você vai... Eu não sei. Eu acho que você podia fazer um, depois fazer outro, depois fazer outro, né? Mas eu não sei. Não sei também. Por isso que eu mostro aí para que vocês saibam o que faz, mas eu não vejo muito por quê. Fazer dividido, né? Eu lembro que na tua prova eu botava tudo. Meu Deus, cada hora dava um número diferente. Então, por exemplo, eu imagino que você pode fazer, tipo, faz um cálculo e armazena no A. Aí faz outro que usa o A. Não, né? isso ajuda muito. Alguma coisa assim. Mas, por exemplo, 2 pontos, a gente pode usar 2 pontos para fazer divisão também, quando a gente está falando de expressão numérica. Então, é importante lembrar que esses 2 pontos não é a mesma coisa que divisão, né? Quando eu estou escrevendo lá uma expressão numérica. Conseguiram inserir esses cálculos? Sim? Preciso que vocês vão me dizendo. Deu certo, professor, já consegui colocar. Deu certo? Agora vai apertando igual. O que vai acontecer? Primeiro igual vai mostrar a primeira conta e o primeiro resultado. Quando eu apertar igual de novo, vai mostrar a segunda conta e o segundo resultado. Tá vendo que apareceu um display? É porque tem mais coisa para display, tem mais coisa para mostrar. Mais um igual, terceira conta, terceiro cálculo. Mais um igual, volta na primeira. Tá? E aí fica aqui, alternando os 3 cálculos, ou quantos você colocar ali. Posso botar 1 milhão de contas? Não, aí a memória da calculadora não vai dar conta. Né? Tem uma sequência máxima ali de entradas que você consegue colocar. Tá? Se alguém achar alguma função alguma utilidade para esse cálculo, mas você pode fazer várias contas uma depois da outra e acessar todos os resultados aqui também, tá? Mas não precisaria fazer isso. Por quê? Porque a nossa calculadora tem um botão que vai para cima e para baixo, que é esses botões aqui,
que quem já conhece sabe como é que usa esses botões. E eles têm essa função de mostrar vários cálculos na sequência, tá? Como é que funciona? Eu vou limpar. Limpei minha calculadora. Eu vou fazer o seguinte. 1 mais 2. Opa. 1 mais 2. Eu vou apertar igual. O resultado é 3. Fiz a conta, apertei igual para mostrar o resultado. Dados de entrada, dados de saída. Agora eu vou fazer a segunda conta. 3 mais 5 e vou apertar igual. 8. Agora eu vou fazer a terceira conta. 3 vezes 5 e vou apertar igual. 15. O que acontece quando vocês apertam para cima no botão da calculadora de vocês? Tá acontecendo a mesma coisa aqui que a minha? Ele está mostrando os cálculos que foram executados anteriormente. Estão vendo? Está aparecendo do mesmo jeito que o display. O cálculo, uma hora acaba e tem que ir indo para baixo, que é como se fosse uma linha do caderno embaixo da outra. Aí você vai subindo e vai descendo. Então, vou descendo e vai mostrando a conta aqui. Tá? Ele mostrou a minha conta. Então, também dá para fazer assim. Qual que é a diferença? A diferença é que a memória que a calculadora tem para escrever números na entrada é diferente da memória que a calculadora tem para ir para cima e para baixo. Não me pergunte qual é maior, porque eu não sei te dizer assim, porque não é só os caracteres, tem a ver com a conta que a calculadora faz. Por exemplo, calcular um cosseno é mais difícil computacionalmente do que calcular uma multiplicação. Então, a memória para calcular uma função trigonométrica é diferente da memória para calcular uma multiplicação. Então, não dá para dizer assim, dá para fazer 30 cálculos assim, não, depende. Depende se é um cosseno, depende se é um mais, porque são operações que usam memórias diferentes. Então, o que acontece? Quando eu faço esse multicálculo, eu tenho uma certa memória que cabe... Opa, que eu apertei o botão errado. 3 vezes 5. Eu tenho uma certa memória que cabe quando eu vou inserir os dados. Tem um monte de casa, tá? Tem um montão de entrada aqui, acho que são... Se eu não me engano, são quase 68 números, 68 caracteres que eu posso escrever aqui, ó. Agora. Quando começa a aparecer esse quadrado aí, é porque começa a acabar a tela. Então, por que tem essas duas opções? Porque eu tenho uma memória para inserir dados de entrada, e eu tenho uma memória de histórico, certo? Então, são duas memórias diferentes. Por isso que eu não posso dizer, sempre vale a pena usar o botão que vai para cima. Não, porque à medida que você vai fazendo cálculos, as contas que estavam lá em cima vão desaparecendo, tá? Quem já mexe um pouquinho com essa calculadora científica, a gente pode sim usar o botão que vai para cima e para baixo. Ó, por exemplo, como eu inseri esse número gigante aqui, ó, não cabe mais nada na minha calculadora para cima. Sumiu todos aqueles cálculos que eu tinha feito, tá? Só ficou esse número gigante, o 3 vezes 5 e esse outro número gigante. Acabou a memória, não tem mais, tá? Então, a memória que tem para cima de armazenamento de linhas, digamos assim, de histórico de cálculos, é diferente dessa memória de multicálculo. Por isso que uma coisa não substitui a outra, tá? Mas esse botão de para cima e para baixo é bem interessante e é bem prático para a gente mexer com ele, tá? Todo mundo conseguiu mostrar os cálculos anteriores apertando para cima e apertando para baixo aí na sua calculadora? Deu para mostrar? Às vezes, dependendo da memória, pode ser que não consegue subir tanto, tá? Vai depender da situação. Então, ok. Isso aqui já foi. Shift Alpha já foi. O que mais que a gente pode falar com relação a esse cara? Faltou um vermelhinho, né? Que é esse número E. Esse número E eu vou deixar para falar depois, quando eu falar de LN e E, tá? Mas ele é um número especial que a gente tem aqui no cálculo, na matemática que a gente estuda na faculdade. No colégio, vocês estudaram um certo número, vocês estudaram um conjunto de números irracionais, que quem participou do curso da semana passada eu comentei, né, sobre números irracionais. Ai, só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho. Ia.
Oi, voltei. Vocês estavam ouvindo o meu celular despertar? Tá dando pra ouvir aí? Despertador tocando? É porque vocês estão vendo que eu tenho duas câmeras, uma em mim, uma na calculadora. Essa câmera daqui é do meu celular. E aí ele começou a despertar, só que o meu celular tá pendurado com fita adesiva no negócio para eu conseguir deixar o celular assim na horizontal, né? Minha mão tá aqui, o celular tá aqui em cima. E aí eu não tive que desenrolar ali a fita adesiva para achar o botão de desligar lá do despertador. Eu esqueci. Então, voltando aqui. Quando a gente estuda números irracionais, a gente tem dois números que aparecem bastante quando a gente está trabalhando aqui em cálculo, principalmente. Um deles é o número π, tá? Que todo mundo conhece lá do ensino médio. E o π a gente sabe que ele vale mais ou menos 3,14. E outro número que a gente tem, também irracional, é esse número e. O número e é chamado número de Euler, ou número de ouro, tá? Ele também é um número irracional, que não pode ser escrito na forma de fração, e que aparece bastante aqui quando a gente vai falar de logaritmo, tá? Ele é um número que está associado com funções logarítmicas. Quanto que vale esse e? Como é que eu posso achar esse valor usando a minha calculadora? Estão vendo esse e vermelhinho que está aqui, ó, em cima do botão do LN? Esse é o e armazenado na minha calculadora científica. Então, se eu apertar alfa, como ele está em vermelho, eu tenho que apertar o alfa, lembra? Se eu apertar alfa e o e, vai aparecer um e assim, tá? O e vermelho. O e com x é potências desse número. Aqui eu quero só o número e. Esse e apertar igual, vai aparecer esse número no monitor de vocês. Apareceu? 2.7182, lá. Esse é o valor desse número e. Tá? Então, ele vale mais ou menos 2.71828. Tem mais um monte de casas aqui. Alguém consegue me dizer aonde que está o π nessa calculadora? O π também está aí. Tem o π e tem o e. Tem esses dois números armazenados na calculadora científica. Acharam onde é que está o π? Cadê ele? Em cima do ESP, aqui no meu é 10 na X, mas é o ESP, em cima dele. Ele está em amarelo, não tá? Então, para acessar qualquer coisa que está em amarelo, a gente precisa apertar o Shift. Então, Shift e o π. Aparece o π ali bonitinho. Se eu apertar igual, 3.1415,9 e lá vai cacetada, tá? Então, esse E vermelho é o número E, que é um número especial que a gente usa bastante em cálculo, armazenado na calculadora. E o π é o π que a gente já conhece, armazenado com todas as casas decimais ali que a calculadora consegue armazenar. Quantas casas decimais tem o número π? Infinitas casas não periódicas depois da vírgula, assim como o número e. Quantas casas a calculadora consegue armazenar? Em geral, uma calculadora desse modelo ou uma calculadora parecida consegue armazenar 16 casas depois da vírgula, tá? Tem calculadoras que conseguem armazenar 32, computador consegue armazenar umas 64, se tiver um processamento de 32 bits, tá? Mas depende da calculadora. Em geral, essa calculadora consegue armazenar 16 casas depois da vírgula. Quando vocês apertam o π, quantas casas aparecem aqui depois da vírgula? Vocês conseguem contar quantos números tem aqui, aí na calculadora de vocês? Depois do 3, quantos algarismos aparecem depois da vírgula? 9. Na calculadora de alguém, tá aparecendo diferente de 9 algarismos? Todo mundo 9? O visor da uma calculadora científica, em geral, exibe 9 casas depois da vírgula, mas trabalha com 16, tá? Então, uma das coisas que é importante que vocês saibam numa calculadora científica é que não é o que ela mostra para você que ela usa para fazer o cálculo. Ela usa todo o número que ela consegue armazenar, dado a memória e o processamento que ela tem. Uma maneira da gente verificar isso é trabalhar com um número que a gente conhece e sabe que é uma dízima periódica. Um número bem facinho que a gente trabalha, de vez em quando ele aparece aí nos nossos cálculos. Então, eu quero que vocês façam o seguinte, tá? A gente cobriu todo mundo aqui de números vermelhinhos. Então, eu vou abrir uma outra página. Depois tem um manual onde está tudo isso organizado, tá bom? Bom,
Eu quero que vocês façam na calculadora de vocês 1 dividido por 3 e apertem o botão de igual. 1 dividido por 3, todo mundo sabe que é 0,3333333, certo? Apareceram 9 números 3 depois da vírgula, não apareceram? Na calculadora de todo mundo deve ter aparecido 9 números 3 depois da vírgula. Agora eu quero que vocês façam o seguinte, eu vou mostrar 10, pode ser 10. Então, se apareceu 9, você vai fazer o cálculo com 9 números 3 depois da vírgula. Se apareceu 10, faz o cálculo com 10. Tá? A calculadora um pouco mais... os mais modernos, geralmente aparece 10. Agora eu quero que vocês façam o seguinte cálculo. Eu quero que vocês escrevam 0,33333. Quantos 3 apareceu no visor de vocês? Tá? No meu caso aqui apareceram 9. Então aqui tem 5, 6, 7, 8, 9. Coloquem aí 0,33333 com quantos 3 apareceu no visor de vocês. Foi? Desse número, antes de apertar o igual, eu quero que vocês subtraiam 1/3. Então, faz menos 1 dividido por 3. A minha calculadora ela é esperta, então eu sei que qual operação eu resolvo primeiro? Quem estava no curso aí de matemática básica da semana passada. Eu resolvo primeiro a subtração ou primeiro a divisão? Se eu tenho essas duas operações. A divisão. Então, a minha calculadora sabe que ela tem que fazer primeiro essa divisão e depois é que ela vai subtrair o resultado do 0,33333, tá? Faz esse cálculo e aperta igual. O resultado que apareceu na calculadora deu 0? Sim ou não? Deu 0, 0, sim, zerinho na calculadora de vocês? Não deu. O que isso está dizendo para mim? Está dizendo que aquelas 9 casas que eu estava vendo não é o que a calculadora tinha usado para representar 1/3. Então, olha só. 1 sobre 3 é 0,333 dízima periódica. Se eu usar 0,333456789 com 9 casas depois da vírgula, tá? Com 9 casas. Isso aqui não é a mesma coisa, porque o número de cima, como tem a barrinha em cima do 3, o que ela está dizendo para a gente? Que esse 3 vai se repetir quantas vezes? Infinitas. Quantas vezes tem aqui? 9. 9 é muito, muito, muito menor que infinito, tá? Quando eu fiz esse cálculo aqui na minha calculadora, então o que a gente fez ali foi fazer... Eu vou fazer na ordem contrária, tá? Eu vou fazer 1/3 menos... Fazer 1/3 menos o 0,3334, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O resultado que ele me mostrou foi o seguinte... 4, 5, 6, 7, 8, 9, foi 3,33333, são 5 3, né? Vezes 10. Vamos lembrar isso aqui, o que é isso aqui? Vezes 10 na menos 10. Na calculadora de todo mundo apareceu esse número. O de vocês ficou negativo porque a gente fez o decimal menos 1/3, tá? Por isso que apareceu o menos na frente. Aqui eu troquei a ordem, ó. Tá? Não deu 0. Isso está me dizendo que o quê? Que aquilo que eu estava vendo no meu visor, isso foi o que apareceu no meu visor. Não é o que a calculadora está usando para fazer a conta. Ela está usando mais do que essas 9 casas. Se ela estivesse considerando que 1/3 é esse número, quando eu faço um número menos o outro, esses dois números são iguais, o resultado disso é 0. Então, ela está me dizendo que o resultado dessa conta não é 0. Isso é uma maneira de verificar que a minha calculadora me mostra um número, mas ela faz conta com mais algarismos do que aquele que ela está me mostrando, tá? Todo mundo conhece essa notação aqui do vezes 10 na menos alguma coisa, notação científica? Lembram disso do colégio? Quando a gente representa esse número vezes 10 na alguma coisa, com uma certa potência? Lembram disso, né?
Como é 10 na menos 10, significa que esse número é bem pequenininho. Eu vou escrever esse número com zeros. Então, ele vai ficar assim. 0,000000000. Deixa eu ver. Quantos zeros tem aqui? 9. 9 casas. Ai. Minha calculadora tá... Minha canetinha tá desregulando bastante. Hoje de manhã ela desregulou bastante. Ó, vou mostrar para vocês que esse número é 10 na menos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse número tem 9 casas na frente do número 3. E depois ele tem 6 números 3, que estão aqui. 3. Essa é a diferença entre a fração 1/3 e aquele valor que a gente estava no visor. Se eu fizer 1 dividido por 3... 1 dividido por 3 é 0,333. Quantos 3 tem aqui atrás? Essa dízima periódica, 0,3333. Quantos 3 vão ter depois ali da vírgula? Infinitos, tá? Mas a minha calculadora não mostrou infinitos. Ela mostrou 6 algarismos aqui, depois daquela sequência de zeros. Por que isso aconteceu? Pelo seguinte... Por que esse número deu bem pequenininho? Para começar, porque as 9 primeiras casas decimais a gente acertou. A gente colocou aqui as 9 primeiras casas decimais igual a 3. Então, essas casas estavam corretas, porque era aquilo que eu estava vendo no visor da minha calculadora. Só que a minha calculadora não consegue representar nenhum número com infinitas casas. Ela, em algum momento, vai ter que dizer, ó, eu consigo representar até aqui. E esse até aqui dela... são 15 casas, tá? Geralmente é a potência de 2 menos 1. Então, é 16 menos 1 dá 15. Eu tenho aqui 15 algarismos depois da vírgula. 9 zeros, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 algarismos. Então, a minha calculadora consegue exibir números com 15 algarismos depois da vírgula. Que é aquilo que eu falei para vocês. Ela não consegue exibir todos, tá? Então, ela vai mostrar... no máximo, 15 algarismos depois da vírgula. Por que é importante que a gente saiba disso? É importante que a gente saiba que o que a minha calculadora mostra não é o que ela vai usar para fazer conta, tá? Ela vai usar mais casas decimais. Só que ela também não consegue usar todas, porque chega algum momento que a memória da calculadora acaba, tá? Vou mostrar para vocês que mesmo com uma memória limitada, mesmo com menos casas decimais do que as infinitas, a minha calculadora consegue fazer conta, porque ela entende que essa última casa é por conta da limitação de memória da calculadora, tá? Então, eu quero que vocês façam o seguinte experimento aí na calculadora de vocês. Eu quero que vocês façam assim. 1 dividido por 3... vai aparecer esse número aí no visor de vocês, certo? 0,333. Eu quero que vocês peguem esse número e escrevam ele na tela, com 9 ou 10 casas depois da vírgula, dependendo aí do visor de vocês. Então, 0,333, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu estou vendo a mesma coisa. Inseriram essa sequência de 3 e apertaram igual, e estão com isso aqui na tela de vocês? Sim? Me avisem aí quando todo mundo tiver colocado esse número com 9, 3 depois da vírgula, tá? Ok. Agora eu quero que vocês façam o seguinte. Com o botão de para frente e para trás, aperta qualquer um. Se apertar para trás, vai aparecer assim. Vai ter esse botão esse cursor que vai para trás e para frente, tá? Com esse cursor, eu quero que vocês façam esse número vezes 3. Então, eu vou complementar o meu cálculo que está ali. Então, 0,33363, né? Vezes 3, tá? E apertem igual. Qual é o resultado que a calculadora mostra para vocês quando a gente aperta o igual? Então, aquela sequência de 3 e lá no final, vezes 3. O que aparece no monitor aí de saída de vocês? 0,999999, certo? Então,
Ele fez a conta como se eu tivesse só aqueles 9,3 depois da vírgula. Se eu fizer 1 dividido por 3, eu vou ver 9, a calculadora vai armazenar 15, mas não vai ser as infinitas casas depois da vírgula, ela vai armazenar 15 números 3 depois da vírgula. Só que se eu fizer essa conta vezes 3 e apertar igual, qual é o resultado que aparece? Se você fizer 1 dividido por 3 vezes 3, aparece 1. Por quê? Porque a calculadora sabe que ela está usando 16, mas ela sabe que aquele número é a representação do 1/3. Então, ela consegue ir e voltar. Ela não vai me responder 0,99999 com alguns 9s que eu não estou vendo. Ela vai conseguir fazer o cálculo usando toda a memória. Então, por mais que ela tenha menos algarismos do que o número todo, ela consegue, ela é programada para aquele finalzinho ali, que é onde tem um erro de arredondamento, ela consegue manipular isso muito bem. Por isso que é importante que a gente saiba usar o número que apareceu na calculadora e não copiar o número e depois escrever ele de novo. Porque se eu copio e escrevo de novo, eu vou estar inserindo um outro dado na calculadora. Enquanto se eu fizer a minha conta, 1 dividido por 3, e esse resultado multiplicar por 3, a calculadora me devolve 1. Porque ela sabe ir e voltar e trabalhar com essas 16 casas decimais depois da vírgula, tá? E aí aparece essa outra função que eu queria falar com vocês. Tem uma maneira de eu usar o resultado que está na minha calculadora sem ter que escrever tudo isso. E essa maneira é usando esse botão aqui, ó. Tá? Eu vou fazer um intervalinho depois que eu explicar esse botão. Todo mundo identificou aí na sua calculadora esse botão escrito ANS? Acharam aí? Ele está do lado do igual. ANS é minúsculo. Acharam aí? Todo mundo achou. O que significa esse ANS? Significa answer. Answer é o que em inglês? Alguém lembra? Alguém já viu? Answer é a mesma coisa que resposta. Isso. Então, o que esse botão faz? Esse botão me permite fazer conta com o que está no visor, não só com as 9 casas que estão ali, mas usando o número todo que a calculadora está armazenada. Então, por exemplo, se eu quiser fazer 1/3, pegar esse resultado e multiplicar por 3, eu posso fazer isso da seguinte forma. 1 dividido por 3, apertei o igual. Esse é o número que eu estou vendo, mas existem casas ali que a calculadora está considerando, mas que eu não estou enxergando, mas que ela está considerando. Eu quero fazer esse número vezes 3. Eu uso o botão do Answer para multiplicar a resposta que está no meu visor por 3. E aí, quando eu aperto igual, a minha resposta aparece 1. Tá? Entenderam como é que funciona esse botão do Answer de resposta? Ele permite que você faça conta com o que está aqui na sua tela. Certo? Vamos fazer outra conta. 2 vezes 3... Oi, pode falar. Desculpa te interromper. Não, Às vezes o meu vai automático. Ele vai automático dependendo da conta, sim. Quer ver, ó? Então... Não é toda a conta que dá, mas algumas dão. Quer ver, ó? 1 dividido por 3. Certo? Uhum. Eu quero fazer esse número vezes 3. Eu posso apertar o Answer vezes 3. E aperto igual. Porém, eu poderia fazer só assim. 1 dividido por 3. E apertar direto a operação que eu quero fazer com esse cara. Eu quero pegar esse resultado e multiplicar por 3. Aí o Answer aparece sozinho. Sim. Tá vendo? Uhum. Ele aparece ali. Então, não precisa apertar o botão do Answer. Que tipo de conta que ele aparece direto? Se for divisão, se for essas aqui, ó. Tá? Pelo seguinte, vamos supor que você queira fazer esse número ao quadrado. Eu não sei se vai funcionar, deixa eu ver. 1/3. Aqui funcionou, ó. O número, por exemplo, usei o chapeuzinho, porque o chapeuzinho aqui significa elevar o número a uma determinada potência.
ao quadrado. Então, o quadrado também faz. Deixa eu ver outra. 1/3 ou qualquer outro número que esteja ali. Se eu apertar direto ao quadrado, também completa. Então, algumas funções ele completa. Funções que são assim, ó. Como se o número e direto a função. Então, número ao quadrado, ou número vezes 3, ou mais 3, ou dividido por 3, ou menos 3. Tá? Ele vai direto. Foi a Luísa que me perguntou, né? Isso. Foi. Ele vai direto, tá? Você usa o botão quando você quer fazer assim, por exemplo. Ó, vamos supor que eu fiz 1 dividido por 3. Eu quero fazer 4 menos esse número, certo? 4 menos o número. Aí eu posso fazer assim, 4 menos a resposta. Entendeu? Então, se eu quiser fazer a conta direto com o answer, é só colocar o cálculo, que ele vai aparecer ali na tela sozinho. Né? Para dizer, ó, agora eu vou fazer isso vezes 3, agora eu vou fazer isso dividido por 2. Mas às vezes eu quero fazer uma conta onde o answer está no meio da conta. Aí por isso eu uso o botão. Nesse caso eu uso o botão. Entendi. Tá? Entendi. Beleza, obrigada. De nada. Então agora vamos ver se vocês entenderam como é que funciona o botão de resposta. Eu queria que vocês fizessem, tá? O botão de resposta vai usar o número todo, tá, pessoal? É importante que vocês saibam disso, não só o que está no monitor de vocês. Então eu quero que vocês façam a seguinte expressão numérica. 5 mais 24 dividido por 7 vezes 5 menos 2. Eu gostaria que vocês fizessem esse cálculo, mas espera aí. Como a ideia é que vocês treinem o botão de ANS, eu quero que vocês façam as contas na sequência como tem que ser feita. Então, essa expressão numérica que eu coloquei aí, qual é a operação que eu vou resolver primeiro? Eu tenho um mais, um dividir, um vezes e um menos. O que eu preciso resolver primeiro nessa minha expressão numérica? A gente viu isso na semana passada, né? Quem lembra? Divisão. Então, eu quero que vocês façam a divisão e a resposta eu quero que vocês multipliquem por 5. A resposta eu quero que vocês somem 5 a essa resposta. Deixa eu trocar os sinais aqui, porque menos aí tem que seguir a ordem certa. Então, 5 eu quero que vocês subtraiam essa resposta e depois, com esse resultado, eu quero que vocês somem 2. Então, eu quero que vocês façam esse cálculo conta por conta. 24 dividido por 7, isso vai dar um número. Usa a resposta para multiplicar por 5. Faz 5 menos a resposta e depois faz a resposta mais 2. Então, eu quero que vocês façam esse cálculo e coloquem ali no chat para mim qual foi o resultado que vocês chegaram. O que era que eu escrevi aqui? Não sei. Eu escrevi lá em cima. Eu tô com umas anotações aqui, porque eu preparei um material numa ordem, daí eu mudei de ideia. Senhora, Oi, fala, João. se eu escrever, às vezes, o ANS, aí depois eu apertar igual, o número ele aumenta. É uma curiosidade que eu tenho, mas eu não sei o que é isso. É porque se você estiver fazendo a conta com o ANS e você ficar apertando o botão de igual, ele vai ficar atualizando essa conta. Ó, acho que é isso que o João quer dizer. Vamos supor que eu faço assim, ó. 2 mais 2 é 4, certo? 4. Aí agora eu vou fazer um answer mais 2. Se a resposta vale 4, quanto que vale o answer mais 2? 6, certo? 6. Só que essa conta já está na memória. Então, se eu apertar igual de novo, ele vai refazer esse cálculo usando 6 como resposta. Então, aqui vai ficar 8. Daí ele vai refazer usando 8. 10. Aí ele vai refazer usando o 10, 12 e assim por diante. Quantos cálculos eu tiver na sequência. É isso que você está falando, João? Sim, professora, isso aí. Obrigado. Tá? Eu nunca Não tem tinha problema. Isso acontece por quê? Porque quando você aperta igual, ele atualiza
como o answer é outro, ele vai fazer outro cálculo. Diferente se eu fizer um cálculo sem o answer, quer ver? Se eu fizer 2 mais 2 e apertar igual 1 milhão de vezes, vai continuar 4. Eu sou uma pessoa que tem mania de apertar igual para ver se eu fiz a conta. Eu apertei, daí eu não lembro se eu fiz, aí eu aperto a conta, o igual de novo. Aí tem que tomar cuidado quando for fazer a conta com o answer, para não correr o risco de ele atualizar de novo a resposta, tá? Isso, qualquer cálculo que você fizer vai acontecer. Vamos ali, o pessoal falou 14.4, 14.14, 14.1428. Alguém chegou num resultado diferente desse cálculo? Esse que está na tela aqui de vocês. O resto do pessoal, tá fazendo a conta aí? Ah, professora, mas essas funções eu já conhecia. Calma, mas primeiro tem que explicar as básicas para depois explicar as mais difíceis, tá? Que por enquanto a gente está só meio que conhecendo aí a calculadora. 14, acho que todo mundo mais ou menos chegou no mesmo resultado. Se eu pedisse para vocês qual é a forma de fração desse número, vocês saberiam mexer na calculadora de vocês e me dizer qual é a forma fracionária dessa expressão numérica que está aí? Vocês saberiam qual é o botão e se tem um botão que faz isso na calculadora de vocês? A Jéssica me disse que é 99/7. Mais alguém confirma? O pior que o meu não deu nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Então vamos fazer o cálculo de novo. Bora lá. Vai. Limpou aqui. 24 dividido por 7. Igual. Deu um número lá. 3 ponto alguma coisa. Tá? Já vou falar qual é o botão que faz. É justamente porque eu queria explicar o botão que faz. Então, vamos fazer o cálculo primeiro. 24 dividido por 7. Fizemos. A resposta vezes 5. E nessa ordem, tá? Vamos tentar fazer na ordem que eu tô colocando aqui. Então, eu quero a resposta vezes 5. Posso apertar direto vezes 5. O ANS apareceu ali. Ou posso apertar o ANS vezes 5. Tá? Apertei o igual. Então, eu tenho que atualizar a conta. Agora deu 17.14 e uns quebradinhos. Agora eu tenho que fazer 5 menos isso, nessa ordem. 5 menos a resposta. Então, 5 menos a resposta. Aperto igual para atualizar o resultado. Menos 12.1428, blá, blá, blá. Esse resultado, mais 2. Então, meu answer, mais 2. Ah, meu Deus, isso aí. Então não sei o que aconteceu. O povo que chegou no 14 não fez 24 menos 5? Vamos ver. 24 dividido por 7 vezes 5 menos 5 mais 2. Ah! Pessoal, 5 menos A é a mesma coisa que A menos 5? Sim ou não? Por isso que eu coloquei a ordem trocada. Não. Tá? Por isso mesmo que eu coloquei a ordem trocada, porque eu queria 5 menos a resposta. Isso é um erro comum. 5 menos a resposta e não a resposta menos 5. Vamos lá de novo? Deu isso ali na tela, João? Deu aquilo que estava dando antes? O meu vamos deu lá? isso aí. Menos 10 com 14. Então, vamos lá. 24 dividido por 7 igual. Vezes 5 igual. 5 menos a resposta, então as duas opções. Se o ANS vem antes, é só apertar direto. Se o ANS vem depois, tem que usar o botão do ANS. Mais 2. Menos 10.1428. Mas eu entendi que era para ser menos 5. Ah, tudo bem, não tem problema, Jéssica, não tem problema. A sequência era essa aqui, ó. Tá? Porque às vezes falando pode ser que eu tenha falado errado. Agora deu certo? A Jéssica que tinha colocado ali, agora deu certo? Então tá, é que às vezes falando pode ser que eu tenha falado errado mesmo. Tá bom? Então eu consigo colocar a minha resposta antes ou depois, consigo fazer coisas mais elaboradas também, tá? Que eu só fiz mais em multiplicação e dividir, mas consigo fazer coisas mais elaboradas. O que acontece? Toda vez que a minha calculadora me responde um número decimal, dentro de um certo limite, tá? Porque tem números decimais que ela não consegue converter em fração,
eu consigo escrever a minha resposta na forma de fração. Por quê? Pelo problema de que esse número está me mostrando 8 casas depois da vírgula, mas não tem só 8 casas. Vou mostrar para vocês que esse número não tem só 8 casas. Vou fazer ans menos essa resposta. Menos porque o número é negativo. 10.14285714. Deu 0 a resposta? Eu fiz o número que estava na tela, menos o número com 8 casas decimais depois da vírgula. Se fossem só 8 casas, teria dado 0. Não deu 0. Então, o que significa que tem mais caquinha que eu não estou vendo. Quanto que mostrou? Mais 5, por conta da limitação da calculadora, que vai só até 16 casas, tá? Então, tem muito mais coisa que eu não estou vendo ali. Vou voltar lá na minha conta, que era essa aqui. Opa! Se eu somei 2, tem que subtrair 2. E tem que subtrair 2. Espera que ele fez a conta de antes. Esse cara. Mas. Vou ter que fazer tudo de novo. 10 ponto lá. Esse é o número que eu quero de igual. Vamos de novo. 24 dividido por 7. Vezes 5. 5 menos isso. Mais 2, 10. Voltei. Tem um botão que transforma isso em fração. Aleluia. Geralmente esse botão é o botão que os alunos mais gostam de descobrir que o botão existe. Que botão é esse? Se a sua calculadora é parecida com essa, é esse botão aqui, ó. É um botão que tem A, B barra C, e em cima tem D barra C, tá? Esse botão transforma o número decimal em fracionário. Vou apertar o botão. O que apareceu aí na calculadora de vocês quando vocês apertaram esse botão aqui de fração? Quem tem a calculadora diferente, o botão de converter fração em decimal é esse aqui, ó. Quem tem as mais moderninhas, tá? É o S, setinha para lá e para cá, D. Ele converte número decimal em fração. Todo mundo conseguiu converter aquela resposta em número fracionário nas suas respectivas calculadoras que estão aí? Sim? Não? Professora, nem achei o botão. A minha deu diferente. Deu diferente? Quanto que deu? Deu 10. Calma, peraí. É isso mesmo, vai. Como é que é? Pode falar para mim que eu já sei o que aconteceu. Ó, ali a minha deu 71 sobre 7. Quem tá falando é a Luísa. Luísa, como é que ficou a resposta? 10, coisinha. 1, coisinha 7. 7. Esse 10 tem um menos? Tem. Tem, tá. Então ficou assim. Menos 10, coisinha 1, coisinha 7. É isso? Uhum. Alguém pode ajudar? Foi a Luísa, né? Desculpa. Sim. Alguém pode ajudar a Luísa? O que significa esses negocinhos aqui? Falamos sobre isso semana passada. Número misto. Fração imprópria. Lembra disso que a gente discutiu na última aula lá de matemática básica, Luísa? Eu lembro que tu comentou alguma coisa de número misto. Então, o que acontece? Esse número que está aqui é uma notação que a calculadora usa e que eu acho péssima, tá? Isso aqui é uma notação da calculadora. Professora, mas por que ele fez assim? Porque a calculadora não tem visor natural. Quer ver só? Se eu fizer o meu menos 71 dividido por 7 na minha calculadora assim, e pedir para ela exibir o número misto, fica assim, ó. Tá vendo ali na tela? E aí a calculadora com o visor que não é natural não consegue fazer isso. Então, essa sua resposta que tá aí, o que ela é pra gente? Ela é menos 10 e 1/7. Esse 10 e esse 1/7, eles estão multiplicando, pessoal? Quem estava no curso semana passada, o 10 e 1/7, eles estão multiplicando, sim ou não? Não, eles estão somando. Essa desgraça está somando. Isso aqui é menos 10. Isso aqui é menos 10 mais... deixa eu ver.
se é menos 10 mais 1/7 mesmo. Não, é menos com menos aqui. Deixa eu ver quanto é isso. É assim, ó. Que é menos 71, né? É, menos 71. Então, é 7 vezes 10, que é 70, mais esse 1 negativo, 71. Pior ainda porque ficou negativo, Luísa. Esse símbolo é o símbolo de fração mista. Então, aí que é o problema. Por quê? Quem tem a calculadora como essa que vocês têm, deixa eu perguntar. O número era menos 71 sobre 7. Tá? Eu apertei o botão de fração. Todo mundo recebeu essa fração que está aqui? Ou teve alguém que a calculadora está mostrando essa sequência aqui de números? Menos 10 com esse coisinha ali, 1 e com coisinha 7. Todo mundo recebeu, que a Luísa está dizendo que a dela não deu, né? Todo mundo recebeu esse. Descobriu? Uhum, eu não tinha apertado Shift. Então, a calculadora científica, para nossa alegria, ela consegue converter a fração mista na fração normal, tá? Nesse mesmo botão. Vocês estão vendo que aqui em cima do botão, numa função é A, B, C, e na outra é só D barra C. Uhum. Então, ela consegue representar dos dois jeitos. Então, Luísa, por exemplo, se a sua fração apareceu desse jeito aqui, você usa a segunda função do botão para aparecer do jeito normal. Então, se eu apertar aqui o botão Shift e o botão, apertar o Shift, né, que é o amarelinho, ele me mostra a fração normal. Então, tenta converter o teu resultado para fração normal. Conseguiu? Sim, fazer uma agora coisa deu. virar outra? Então, ajuda muito. Nossa, Porque a fração mista é muito ruim da gente trabalhar. Como eu falei para vocês no curso, a fração mista, ela não é ruim, mas você tem que saber trabalhar com ela para poder fazer cálculo, tá? Então, a calculadora de vocês, sim, ela consegue mostrar número decimal na forma de fração. Basta apertar o botão da fração, que é esse aqui. E aí ele fica alternando decimal e fração. Se quando eu apertar o fração aparecer com esses dois coisinhas aqui, ó, que é dessa forma que eu vou mostrar para vocês, é porque ele está me mostrando a fração mista. Aí você usa a segunda função do mesmo botão para aparecer no formato normal. Então, aqui eu vou apertar Shift e o botão de fração. Pronto. Voltou a fração que eu queria. Tá? Então, eu consigo fazer essa alternância aí. Consigo mostrar na forma de decimal, na forma de fração mista e na forma de fração normal. Todo mundo conseguiu identificar esse botão que alterna entre fração e decimal na sua calculadora? Sim? Todo mundo identificou? Identificaram também que nesse mesmo botão tem a possibilidade de escrever um número na forma de fração mista? Sim? Então eu tenho essas três opções: decimal, fração normal ou fração mista. Vamos ver se vocês acharam mesmo onde está esse botão. Gostaria que vocês me dissessem quanto é a forma decimal? Deixa eu ver aqui. Ah, pode ser. Eu gostaria que vocês me dissessem qual é a forma de fração mista desse número aqui. 27 dividido por 4. Você pode colocar 27 dividido por 4, ou pode usar o mesmo botão de fração para inserir como uma fração, tá? 27 fração 4. Eu quero a forma de fração... Ah, tá. É para ser 6, 3 e 4? É isso? Ah, tá. 6, 3 e 4. 6 vezes 4, 24, mais 3, 27, certo? Então, a forma de fração mista é assim, certo? Então, ele permite que eu mude uma forma para outra. Esse mesmo botão eu uso para fazer conta e inserir o cálculo na forma de fração. Eu também tenho essa possibilidade. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma conta com fração, eu não preciso usar o botão de dividir. Eu posso inserir a conta como sendo uma fração. Só que eu tenho que lembrar que esse símbolozinho vai criar frações. Se eu tiver alguma conta de mais, por exemplo, na parte de cima, eu tenho que saber usar o parênteses para dizer, ó, tudo isso é a parte de cima e tudo isso é a parte de baixo.
Então, vamos ver se vocês sabem usar esse botão de fração e saber converter uma coisa para outra. Quem estava no nosso curso de calculadora de matemática básica da semana passada, turma 2, vamos lá, cadê as contas todas que nós fizemos na semana passada? E vamos lá nos divertir com essas contas agora. Eu gostaria que vocês fizessem aí na calculadora de vocês, usando o modo de fração, certo? Esse cálculo aqui, que a gente fez na semana passada. Então, eu quero que vocês façam 1/2 mais 1, tudo isso está na parte de cima da fração, e dividam um resultado, pode usar o dividir ou pode usar de novo o símbolo de fração, tá? Divide tudo isso por 3/4. E apertem igual e verifiquem se o resultado que vocês conseguem exibir é 2. Deu 2? Posso? Esse botão, cadê ele que eu nunca sei? Esse aqui, né? Esse botão do menos. Explico sim. Fizeram esse cálculo aqui? Esse? Deu 2? Usando o formato de fração? Usaram? Sim? Vou fazer aqui na minha, tá? Como tem uma soma em cima, vocês vão precisar usar parênteses, tá? Para dizer, ó, isso tudo é em cima, isso tudo é embaixo. Então, eu vou começar fazendo o seguinte, parênteses, 1 fração 2, mais 1. Quando eu coloco uma fração, a calculadora sabe que ela precisa primeiro resolver a fração e depois somar 1. Ela sabe disso. Fechei o parênteses. Isso é a parte de cima da minha fração. Eu vou dividir por 3/4. João, mas a sua tem visor natural, né? A sua fraçãozinha ficou em cima e embaixo, né? Bonitinha, não ficou? Sim, em cima e embaixo. Por isso, tá? Eu tô fazendo com parênteses porque o pessoal não tem. Se tem o visor natural, fica bonitinho, né? Fica a parte de cima e a parte de baixo. Daí não precisa do parênteses, tá? Realmente não precisa. Então, eu fiz a parte de cima, coloquei o parênteses porque eu tenho que escrever tudo isso numa linha só, tá? Posso usar o dividir ou posso usar o símbolozinho de fração e o 3/4 aqui embaixo com fração. Eu não coloquei parênteses, mas aqui, por via das dúvidas, eu colocaria, tá? Tem conta que dá certo sem o parênteses. 2. Deu certo? Todo mundo conseguiu chegar em 2? Se não tem visor natural, tem que colocar o parênteses para ter certeza que ele vai fazer a conta parte de cima e parte de baixo. Se tem visor natural, verifica só se fez a parte de cima, o que estava em cima, a parte de baixo, o que estava embaixo, bonitinha. O meu fica na forma de fração mista. 2 ficou na forma de fração mista, Maria Eduarda? Como é que você conseguiu isso? Ah, você não usou o parênteses do 3/4, não foi? 3, fração 4. Como não usou, ele lembra dos cálculos? Se não tem prioridade, ele vai fazer da esquerda para a direita. Ele vai entender que isso aqui é um número que é a parte de cima dessa fração mista que está aqui, tá? Então, ele vai ficar assim, ó. Até deu erro aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. 3, 4. O meu deu erro. Ah, você não colocou nenhum parênteses, né? Deixa eu ver. Não sei o que aconteceu. Deu certo agora, Maria Eduarda? Não sei como é que apareceu a fração mista, porque se eu coloco assim, ó, ele dá erro. Deixa eu ver se ele aceita a fração mista assim. Ele não aceita. Ah, só no meio. Então foi isso o problema. Deixa eu ver. Se você fez 1/2 assim, parênteses 1/2, fechou, mais 1, fração 3/4 Ficou assim, né? Assim. Então, o problema dessa conta foi o quê, ó? 1/2 não é só a parte de cima da fração, é 1/2 mais 1.
Tá vendo? Você percebeu por que aconteceu a conta errada ali? Porque é um meio mais um. Então, o parênteses tem que fechar depois daquele 1. Certo? Sim? Não? Pessoal, vocês viram a diferença do que eu escrevi? Pode mandar, não tem problema. Ó, se eu fizer parênteses, 1 fração 2, mais 1 e botar a fração, vocês estão vendo que esse símbolo de fração vai entender que o numerador é só o número 1? Vocês conseguem perceber isso? Se eu fizer dessa forma, ele vai entender que o numerador é só o número 1. O meu numerador é um meio mais 1. Então, eu preciso colocar um parênteses também dizendo aonde começa e aonde termina. Tá? Então, eu preciso colocar o parênteses aqui em cima também para depois continuar o meu cálculo. Tá bom? Deixa eu ver se a Maria Eduarda conseguiu mandar foto aqui para mim. Eu entendi o que você fez de errado para conseguir para mostrar aquela fração mista. Eu só quero saber, Maria Eduarda, se você conseguiu fazer a conta certa agora. Deixa só ela me responder. Conseguiu? Não, eu entendi o que você fez de errado, tá? Eu entendi. Foi por conta de colocar o parênteses antes do 1 ali que fechava o denominador da fração. Vamos tentar fazer mais uma? Essa aqui agora, ó. Façam esse cálculo aí na calculadora de vocês. Parte de cima, abre e fecha parênteses, dividido ou a fração. Parte de baixo, abre e fecha parênteses para inserir o que está lá. É melhor ter mais parênteses do que o necessário do que menos, tá? Façam o cálculo e verificam se ele dá menos 1/8. E aí, para encerrar, eu vou mostrar como corrigir as entradas no visor, que já deveria ter mostrado, que senão já poderia ter usado ali antes. Multiplicação. Sim, não? Querem que eu faça aqui? Deu certo? Deu? Tranquilo? Com visor natural é bem tranquilo, né, João? Porque dá para ver bem certinho, né? O que vai em cima, o que vai embaixo. É bem mais tranquilo, mas difícil de errar na hora da conta. Deu certo o cálculo? Tá. Então, para a gente encerrar, dá para fazer dos dois jeitos. Sim, o visor natural permite que você escreva o visor em uma linha, mas, né, vale muito mais a pena usar o visor natural, com certeza. Um botão que eu queria explicar nesses últimos 10 minutinhos que a gente tem são os botões de inserção e correção, tá? Na hora que eu for inserir os meus dados. Por que esses botões são importantes? Porque às vezes eu faço um cálculo gigantesco e eu não quero ter que apagar tudo para escrever de novo, certo? Então, os botões de correção e inserção. Tudo isso está no manual depois, bonitinho. Inserção, tá? Que botões são esses? Bom, eu tenho o botão do delete, que todo mundo conhece. Eu tenho o botão do AC, que ele apaga o último resultado. Eu não sei mexer muito bem no AC, na verdade, eu não sei nem mexer muito bem na outra calculadora, tá? Eu tenho o botão de para cima, para baixo, para o lado e para o outro, que são os botões de navegação. E eu tenho também um botão escrito INS. Identifiquem na calculadora de vocês aonde que está escrito INS. Acharam um INS escrito em algum lugar da calculadora? Vamos lá. Onde que tá? Onde que tá? Onde que tá? Acharam? Cadê o INS? Geralmente, pode ser que esteja um pouco diferente na calculadora de vocês. Geralmente, costuma estar em cima do botão de delete. Identificaram esse botão? Do INS? Sim? Não? Acharam? Esse botão de INS significa insert, tá? Que significa em português inserir. É o mesmo insert que tem no nosso teclado do computador. Delete de deletar,
e apagar, né? Que é a mesma coisa que apagar. E os botões de navegação servem para a gente posicionar aonde que a gente quer apagar e corrigir o nosso cálculo. Então, eu vou usar aquela conta que a gente fez antes. Eu gostaria que vocês escrevessem aí no monitor de vocês. Esse cálculo que a gente fez com o ANS, tá? Eu não precisaria fazer isso, porque a minha calculadora científica, uma das vantagens dela é eu poder fazer vários cálculos na sequência, e a calculadora sabe qual é a sequência de cálculos que ela tem que fazer usando aquelas mesmas coisas que a gente viu em expressão numérica. Então, eu posso fazer o seguinte: 5 menos 24 dividido por 7 vezes 5 mais 2. Todo esse cálculo de uma única vez. Não tem necessidade de eu fazer, apertar ANSA, fazer, apertar ANSA. Eu posso fazer uma tripa de contas, tá? A calculadora sabe que ela tem que fazer primeiro a divisão, depois a multiplicação, depois subtrair esse 5, depois somar o 2. Então, eu não preciso dizer isso para a calculadora. Eu preciso escrever para que ela faça o cálculo certo. Mas eu não preciso dizer qual é a conta que tem que fazer primeiro. Então, eu gostaria que vocês colocassem esse cálculo aí na tela de vocês e apertassem igual para ver se aparece o nosso menos 10,142857 e lá, lá, lá. Então, me avisem quando tiver a conta e o resultado na tela. Certo? Então tá, temos lá a nossa conta. Vamos supor que eu deletei eu escrevi uma conta gigantesca com muito mais casas aqui, tá? Depois da minha, da casinha ali das 10, 12 casas que eu consegui enxergar. E, putz, não era vezes 5, era vezes 9. Como é que eu posso trocar esse 5 e substituir pelo 9? Eu uso os botões de navegação para ir para frente e para trás. Então, esses botões me permitem ir para trás e ir para frente. Quem tem a calculadora que tem visor natural, às vezes tem que navegar para cima e para baixo. Então, também dá para usar o para cima e para baixo. Coloco o cursor onde está piscando 5, certo? E escrevo 9. Pronto. Ele trocou o 5 pelo 9. Não apertei nenhum botão de troca. Simplesmente usei esse cursor para ir para lá e para cá e colocar na posição que eu quero. Todo mundo conseguiu substituir o 5 pelo 9? Apertar igual e tem que dar esse número agora. Que é outra conta, tá? Outra conta. Trocamos aquele 5 por 9, certo? Então, para trocar números, beleza. Se eu quiser trocar uma operação, também dá certo? Se eu quiser trocar esse dividir por um mais, vejam aí se funciona. Também dá certo. Quero trocar por um mais. Legal, troquei o dividir pelo mais. Aperto igual para ele atualizar a conta. Legal, ó, deu inteiro. 46. Deu 46 na calculadora de vocês? Apareceu ali o resultado? Sim. Então, ok. Se eu, por acaso, quiser apagar esse 24... Ixi, eu escrevi um número, mas aquilo não tá na minha conta. Como é que eu faço para colocar? Como é que eu faço para apagar alguma coisa quando eu estou no meu teclado do computador? Qual é o botão que a gente usa para apagar? Lembram? A gente usa o botão de delete. Só que o delete, ele anda para o outro lado, né? Tem que saber o lado que anda. Eu posso vir aqui no 24 e apagar. Então, o 2 está piscando, eu vou apertar delete, ele apagou o 2. Ah, eu quero apagar o 4 também. Eu vou apagar o 4. E eu vou apagar o menos também, porque, por exemplo, eu quero apagar essa operação. Apaguei o menos. Então, agora a minha conta é 5 mais 9, 7 vezes 9 mais 2. Vou apertar igual. Todo mundo deu 70? Então, eu vou usar o botão de navegação para lá e para cá, para ver onde que eu quero corrigir, e vou deletar ou substituir, se por acaso eu quiser substituir aquela posição por outra posição. Então, botão de navegação e delete, ok. O principal que o pessoal não costuma conhecer é o botão de insert. E para que ele serve? Vamos supor que eu quisesse recolocar aquele 24 aqui. Como é que eu faço isso agora? Sem apagar o que está na tela, né? Que o meu objetivo é, imagina que você colocou 50 caracteres, eu não quero apagar tudo para inserir ali no meio. Eu uso o botão do insert. Então, primeiro eu tenho que ligar o insert. Como o meu insert está em amarelo,
Que botão que eu aperto para ligar as coisas que estão em amarelo mesmo? Eu aperto o Shift. Então, eu vou apertar Shift e o botão que tá o Delete, mas como eu apertei o Shift, estou querendo acessar a segunda função. O que apareceu de diferente? Agora, ao invés daquela barrinha embaixo, apareceu um quadrado piscante. Isso significa que qualquer coisa que eu for colocar vai ser inserida e não deletada ou apagada ou escrita por cima. Então, a partir de agora, eu posso colocar o menos 24, e eram vezes aí, né? Eu vou colocar o vezes, e aí depois eu vou apagar esse mais. Tá? Então, inseri de novo aquele 24 que eu tinha apagado antes. Ligo o insert, se eu quiser desligar, a mesma coisa. Shift, insert. Pronto. Ah, aquele mais eu não quero não, então eu vou deletar ele. Pronto. Conseguiram inserir aquele menos 24? Se deu certo, a conta tem que dar essa aqui. Já é outra conta, tá? Ficou 5 menos 24 vezes 7 vezes 9. Mais 2, ficou outra conta totalmente diferente, tá? Então, o botão de delete ou aperta direto o que você quer que substitua, e esse botão de insert permite a gente colocar coisas ali no meio. Por que esse botão de insert é muito prático, tá? Por conta dos parênteses. Às vezes a gente esquece que tem que colocar um parênteses. Por exemplo, aquela conta que a gente fez antes. 1 sobre 2 mais 1. Lembra desse cálculo que a gente fez antes? Isso aqui era o número de cima da fração. Só que agora, para eu poder botar o botão da fração, eu vou ter que dizer, ó, tudo isso é a parte de cima. Então, eu posso vir aqui com o meu cursor e dizer, olha, eu quero inserir um parênteses aqui e um parênteses aqui. E aí, depois eu vou continuar o meu cálculo aqui, tá? Então, esse botão de insert é muito usado, assim, eu particularmente uso ele, porque às vezes eu escrevo a conta e eu esqueci de colocar aquele parênteses lá no começo. Aí eu volto com o botão de insert, coloco o parênteses, coloco o que fecha, e aí continuo o meu cálculo, tá? Então, o nosso cálculo de antes era 3/4. Então, era a parte de cima e a parte de baixo eram frações. Dava aquele resultado 2 que está ali. Ah, então, o que eu tinha planejado para hoje era isso, esses botões aí mais com relação ao Shift, ao Alpha, aprender a usar as segundas funções, apresentar o botão de fração, tanto para inserir a fração, quanto para navegar entre decimal, fração mista e fração normal, vamos dizer assim, e essas questões dos botões de navegação, tá? A Maria Eduarda me perguntou uma coisa. Por enquanto a gente encerrou, tá? Eu vou parar a gravação depois, mas se por acaso alguém tiver compromisso, pode desconectar, não vou brigar com vocês. Maria Eduarda, você tá aí ainda? Foi você que me perguntou do botão de menos, não foi? Foi, né? Olha só, aqui na calculadora tem esse botão de menos que tá aqui. Esse botão é quando você quer definir um número negativo. Então, por exemplo, eu posso ter o número 2... positivo, que não precisa ter o sinal, e eu posso ter o número menos 2. Ele é um botãozinho que ele é um pouquinho diferente, mas a função dele é quando a gente quer definir um número negativo. Mas eu posso usar o botão de menos para isso também, tá? Eu posso fazer menos 2, com o menos do teclado numérico, que é o sinal de subtração. E esse menos que está aqui é o símbolo do negativo, tá? Basicamente, eles fazem a mesma coisa, mas às vezes, quando eu quero fazer menos um número negativo, eu posso usar esses dois símbolos diferentes, tá? Você me ouviu, Maria Eduarda? Esse menuzinho é um sinal de menos para quando a gente quer usar números negativos. Mas quer ver que não faz muita diferença, ó? Os símbolos são diferentes. Tá vendo que o tamanho dos traços é diferente? Não dá para fazer a conta de menos. Acho que não. Deixa eu ver. 2 menos 4. Dá erro, ó. Esse menos é o sinal de negativo. Aí não vai funcionar. Então, se eu fizer 5 menos 5, ok, porque eu usei o menos do negativo. Se eu fizer 5 menos 5,
dá erro. Mas eu não preciso daquele menos, porque se eu fizer assim, por exemplo, ó, 5 menos 5. Um menos é o da subtração e o outro menos é o da soma. Quando a gente tem dois sinais de menos junto, esse sinal fica qual? Positivo ou negativo? A gente viu isso na semana passada. Tem menos e menos, qual é o sinal que a gente recebe? Mais. Então, isso aqui é equivalente a fazer 5 mais 5. 10. Então, eu posso usar esse menos, esse aqui, na forma de sinal negativo e na forma de subtração. Tanto que se eu fizer só assim, o símbolo e o 5, ele vai entender que é o número menos 5. Tá? Ou eu poderia fazer assim, 5 menos o número negativo 5. Os símbolos são diferentes, tá vendo? Mas o resultado vai ser 10 do mesmo jeito. Então, esse menos é um símbolo de número negativo. Esse menos é o menos da subtração. Só que esse menos faz tudo que aquele outro faz. Então, não é muito usado assim. Não, particularmente, eu não conheço uma coisa que precisa sempre usar esse aqui, tá? Esse botão, às vezes, eu nem lembro que ele existe na calculadora, para ser bem sincera. Certo? Então, eu vou encerrar a gravação aqui. Vou parar aqui a nossa gravação.